Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. 777 entra em ação e encaminha acerto de novo contrato com o jogador. A 777 já começou a dar as cartas em São Januário. A companhia já mapeia possíveis reforços, analisa nome de treinadores e interfere em negociações internas do clube. Nesta semana, o clube encaminhou um acerto do novo contrato do volante Andrei Santos, e a companhia norte-americana teve papel fundamental nesta situação. O atleta poderia ter sido vendido nos últimos dias, já que pintou uma proposta oficial do Barcelona para contratá-lo. As conversas com o clube catalão não avançaram porque a companhia vetou as tratativas entre as partes. O grupo norte-americano travou todas as negociações até que assuma o clube e resolva o que é melhor para o gigante da colina. Além disso, a 777 participou do processo de renovação de Andrei Santos. O atleta recebeu um aumento e vai seguir em São Januário, destaque das categorias de base, e com presença garantida nas seleções de base, o jovem já chamou a atenção da companhia norte-americana, que entende que o atleta pode render bons frutos para o gigante da colina em breve. Vale ressaltar que ainda faltam alguns processos para que a venda da SAF seja sacramentada de vez ou não. Ainda precisa ser aprovada a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol no estatuto pelos sócios, e depois a proposta vinculante será apreciada pelo Conselho Deliberativo em uma Assembleia Geral extraordinária. Passando por essas etapas, o futebol do Vasco será adquirido pela companhia norte-americana. A companhia já vem fazendo uma análise profunda sobre os trabalhos de Zé Ricardo e Carlos Brasil. A empresa não descarta fazer uma grande renovação no departamento de futebol e colocar nomes de sua confiança na gestão do futebol cruzmaltino. A 777 Partners fez a orientação para o Vasco de não efetuar nenhuma venda de jogador sem o seu consentimento. No início deste ano, Andrei Santos recebeu sondagens de representantes do Barcelona e do Grupo City, mas as conversas não evoluíram e o volante por hora permanecerá no cruzmaltino. O jogador foi muito elogiado após a partida contra a Ponte Preta, onde ele foi titular. Mas e aí, torcedor vascaíno, deixa nos comentários a sua opinião em relação a essa atitude que a companhia norte-americana tomou em relação a Andrei Santos no Vasco. Jornalista anima o Vasco com o futuro de Benítez após conversa com o dirigente. Recentemente, o meia foi ligado ao clube carioca para uma possível volta. O meia Martim Benítez teve uma boa passagem pelo Vasco recentemente. Mesmo sofrendo com algumas lesões, o jogador foi importante e decisivo em diversos momentos com a camisa cruzmaltina. Dessa maneira, sempre foi tratado com muito carinho por grande parte da torcida. Agora o camisa 8 do Grêmio não vive um bom momento em Porto Alegre. Com a chegada do técnico Roger Machado, ele tem perdido espaço e quando atua não consegue fazer boas partidas. O jogador pode ter o mesmo destino de Orejuela, que também não foi bem no Sul, abre aspas. Em conversas com o dirigente gremista, o mesmo relata que a paciência com Benítez está acabando e que o Grêmio pode fazer com ele o mesmo que fez com Orejuela. Benítez veio por empréstimo do Independiente, fecha aspas, afirmou a jornalista Fabiola Thiele. Recentemente, o repórter Wilson Pimentel afirmou que ouviu de pessoas próximas o desejo do argentino em retornar a São Januário. Não existem tratativas no momento com o Vasco. O Grêmio pode rescindir o contrato com o jogador e, a partir disso, o caminho ficaria livre para o cruzmaltino fazer uma oferta, se achasse que necessário. O jogador está emprestado ao Grêmio até dezembro de 2022. No Brasil, depois do Vasco, Benítez ainda atuou pela equipe do São Paulo, onde atuou emprestado por uma temporada e logo depois se transferiu para a equipe do Grêmio. Mas e aí, torcedor cruzmaltino, você aceitaria uma possível volta de Benítez no Vasco? Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. A gente fala sobre possibilidade de Jorge Jesus fechar com o Vasco. O Vasco finalmente conseguiu ganhar a sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro
Contra a Ponte Preta em jogo válido pela quarta rodada da competição nacional, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo venceu a Ponte Preta por 1 a 0 com o gol de Raniel. A vitória serviu de alívio no ambiente. Nos bastidores de São Januário, o assunto é outro. A 777 Partners, dos sócios Josh Wander e Steven Pasco, está prestes a adquirir 70% das ações da SAF do Cruz Maltino. Surgiu a informação nas últimas semanas de que Jorge Jesus estaria em negociações com o Vasco. A 777 Partners teria oferecido um caminhão de dinheiro para contratar o treinador português ex-Flamengo. Diante desta situação, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o empresário do profissional para apurar a respeito desta situação. O jornalista perguntou se houve alguma consulta da 777 Partners, já que a companhia norte-americana promete investir pesado no futebol cruz-maltino nos próximos anos. Abre aspas, a pessoa me garantiu que não houve contato por parte dos dirigentes para contratar Jorge Jesus, fecha aspas, afirmou Jorge Nicola. O agente ainda explicou que não há conversas entre as partes, abre aspas, zero, mais gelado que um iceberg, fecha aspas, disse o empresário para Nicola. Apesar da vitória em cima da Ponte Preta por 1 a 0, o treinador Zé Ricardo continua pressionado no Vasco. A campanha até aqui não é boa na temporada. O Gigante da Colina perdeu todos os clássicos no Campeonato Carioca e foi eliminado precocemente na Copa do Brasil para a Juazeirense e também não conseguiu começar bem a Série B do Brasileirão. Apesar do negócio ainda não ser oficializado, a 777 Partners já começa a dar as cartas em São Januário. A empresa trabalha nos bastidores para assumir o clube com algum projeto em andamento em mãos. Não quer chegar em São Januário no escuro e sem nada. A empresa norte-americana conversa diariamente com pessoas do clube e já interfere em decisões do Gigante da Colina. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.